Iniciamos hoje nosso diálogo sobre inclusão com a colaboração da Escola de Direitos Humanos, Departamento da Pessoa com Deficiência, da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho. Eu sou a Kelly Codem, do Departamento da Política Pública da Pessoa com Deficiência, e hoje eu converso com Felipe Braga Cortes e Gabriela Thanos Valadão. Felipe Braga Cortes, diretor do Departamento da Política da Pessoa com Deficiência, da SEJUF, muito obrigada pela sua presença. Gabriela Thanos, professora, doutora em Educação, pesquisadora pela UFSCar. Muito obrigada pela sua presença. Felipe, eu gostaria que você iniciasse esse nosso diálogo dizendo qual que é a preocupação do Departamento da Política da Pessoa com Deficiência em relação à inclusão para o Estado do Paraná. Quais são as ações que a gente pode esperar desse departamento? Bom, primeiramente, obrigado por estar aqui, nossa convidada. Obrigado à Escola de Direitos Humanos da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho. Nós assumimos esse ano, nessa gestão, o Departamento da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná. Lá nós temos a conexão com várias secretarias do Estado, dentre elas a Secretaria de Educação, que é o tema vinculado à inclusão na educação de hoje e que nós estamos fazendo esse programa junto ao departamento e principalmente aos professores e educadores do Estado, da Secretaria de Educação. Então, esse debate, essa capacitação que nós estamos dando, formação continuada, que a gente quer dar em conjunto com a Secretaria de Educação, vai trazer um benefício, com certeza, muito grande aos professores, aos educadores, mas principalmente aos alunos da rede do Estado. Esse formato, Gabriela, a gente pensou para poder atender o maior número possível de professores e atores da inclusão. Quando a gente conversa aqui gravando para disponibilizar este link, a gente não atende só professores de sala de aula, mas familiares, estagiários. Por isso da importância da sua presença, porque essa é uma demanda muito grande, tanto das famílias quanto dos profissionais. Meu filho tem deficiência, meu filho está na escola regular, mas o meu filho não está acompanhando. De que forma que a gente pode agir, quais são as políticas públicas, quais são os direitos que meu filho tem para ele conseguir acompanhar esse processo educacional na escola regular, na inclusão. Lembrando que o Estado do Paraná tem uma política já diferenciada do restante do Brasil. Nós temos uma atuação bem grande da Secretaria de Estado de Educação, mas que são muitos municípios. Os municípios têm gestão diferente do Estado e políticas diferenciadas também. O seu estudo é sobre plano educacional individualizado. O que é PEI? Bom, obrigada pela oportunidade, né, de estar dialogando com vocês, né? É um prazer enorme para mim estar aqui. Bom, retomando a sua pergunta, né, o planejamento educacional individualizado é um documento em que alguns alunos precisam desse documento para que eles possam ter o processo de ensino-aprendizado com sucesso, né? Então, o que vem a ser esse planejamento? Esse planejamento ele vai pegar as habilidades de um currículo que se tem, vamos dar um exemplo para ficar mais fácil. Se o aluno está no segundo ano e a gente tem para ele algumas habilidades de matemática que ele ia somar, aprender a multiplicar, né, a subtração, e ele não tem esses repertórios. Então, como que a gente faz? A gente vai avaliar qual é o repertório que esse aluno tem. Vamos supor que ele sabe reconhecer números. Então, nós temos o reconhecimento de número. A partir do reconhecimento de número, a gente vai traçando procedimentos para que ele atinja uma habilidade de somar, por exemplo, né? Então, é um documento que vai ter como base as avaliações do que o aluno tem, né, de repertório, habilidades, conhecimentos, do que ele foi apresentado para ele, né, porque existe também a possibilidade do aluno não saber alguma coisa porque nunca foi apresentado para ele, né? E a partir disso vão ser feitos procedimentos, tanto específico para modificar o currículo, objetivo, organização de sala de aulas, estratégia de comunicação, de escrita, como ampliar, se ele tem alguma necessidade de alguma tecnologia de comunicação, né, para que ele possa atingir esse currículo. Então, é um documento feito por várias mãos, incluindo família, até o próprio aluno, dependendo da idade, né, do aluno, ele também vai participar dessa elaboração,
para que o sucesso do aluno aconteça no processo de ensino-aprendizagem. Então, para que o aluno tenha sucesso na escola. Não se pode só garantir a presença desse aluno na sala de aula. Nós temos direitos, desde nossa Constituição, direito de educação a todos. Então, o planejamento ele vem justamente aqueles alunos que estão em defasagem, né, por algum motivo, garantir o direito da educação dele. Gabriela, mas quem que tem o direito? As famílias nos perguntam muito isso. Quem que é a legislação que diz este aluno tem que ter um planejamento diferenciado? Você fala em educação para todos. Quando que percebe-se essa necessidade dentro da escola? E como que a família participa? Porque também tem muita queixa da família nesse sentido, tá? Eu não sei o que acontece na escola, tem uma adaptação curricular, mas exatamente o que eu não sei. Tem situações também que as famílias tentam auxiliar e acabam fazendo muito pela criança em casa, ajudando na tarefa. Como que a gente define quem é o aluno que tem direito ao plano e como que a gente define quem são os atores que participam do plano? Não, o aluno que tem direito, hoje no Brasil, é a pessoa com deficiência, né, o estudante com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. É o que está na lei. Mas isso não quer dizer que todos esses alunos precisam de EPI. O aluno que está dentro de uma sala de aula, acompanhando o ritmo dos outros alunos, com o currículo, com as avaliações, com as diferenciações que ele precisa, mas que ele está acompanhando o ritmo dos outros alunos, ele não precisa de um PEI. Vai precisar de um PEI o aluno que tiver em defasagem em relação a essas habilidades. Então, os professores, a equipe de professores, até mesmo a família, ela pode questionar isso. Meu aluno, por que vocês progrediram o meu aluno? Por que reteram o meu aluno? O meu filho. Porque se ele não tem um repertório dessa série, né? Então, pode vir de qualquer um dos lados, tanto do professor regente, o professor de educação especial, o diretor, o coordenador, ou mesmo a família questionar por que esse aluno está nessa série e ele não tem um repertório dessa série. Então, a partir do momento que tem o questionamento, é uma equipe que vai trabalhar para desenvolver esse planejamento. A família, dentro do Estatuto da Criança e Adolescente, ela é o principal provedor, o principal responsável pelo aluno, pelo filho, né? Então, é o principal responsável. Se ele é o principal responsável, por lei, ele tem que estar dentro desse processo. O que acontece? Às vezes, a família acha que, porque está dentro da escola, a responsabilidade da escola. Não. A responsabilidade continua sendo dos pais sobre o filho. Então, tem que ter uma noção do que está acontecendo. Então, a partir disso, a escola vai trazer a família, pedir o auxílio dessa família. Essa família ela tem que saber o papel dela, que não é, como você disse, fazer a tarefa para ele na sala. Não, na casa. Ela tem que fazer com que esse aluno se desenvolva, mas não fazendo por ele, né? Mas sim dando poder a ele para ele fazer as atividades, se desenvolver. Então, a família ela vai participar, ela tem que participar de qualquer maneira, por uma questão legal, tem que ter noção do que está acontecendo na escola com esse aluno, né? Então, ele tem que ter essa noção. O que acontece é que, às vezes, por conta de trabalho, tem vários fatores que fazem com que essa família não esteja presente. Mesmo a escola, às vezes, ela não quer a presença da família por algum motivo, porque vai ser questionado algumas coisas. Então, assim, a gente tem que entender que tem que ter uma colaboração entre todas as pessoas para somar, né? Então, nenhum deles tem que já vir de partida que vai prejudicar o desenvolvimento do planejamento. Pelo contrário, todos eles vão somar. Se a gente pensar, por exemplo, um aluno acabou de chegar na escola e a gente não conhece esse aluno, a gente está fazendo avaliação, e eu chegar a sentar com o pai e falar assim, me conta a história de vida do seu filho, deixa eu conhecer um pouco da cultura da sua família. Quem sabe mais esse aluno, por mais que eu tenha mestrado, doutorado, enfim, tudo, é pai e mãe, né? São eles que convivem, né? Então, é muito importante que tenha essa colaboração, porque, sem dúvida nenhuma, quem mais conhece o filho é o pai e a mãe. Gabriela, nós temos bastante preocupação na transição do ensino fundamental até o 5º ano para o 6º ano, por questão de política diferenciada mesmo. E no 6º ano, eu acho que é o momento que começam a aparecer as maiores dificuldades. Até o 5º,
vai junto com a turma, caminha mais. No sexto, já divide por disciplinas e ali consegue-se fazer avaliações separadas, né? Por áreas, matemática, português, ciências, e percebe-se maiores dificuldades nessas crianças. É quando as famílias nos procuram, quando as famílias vêm até o nosso conselho pedindo, solicitando que tenha uma intervenção do Conselho Estadual do Direito das Pessoas com Deficiência lá na escola para que haja maior número de profissionais de apoio educacional especializado. Esse número é bastante grande, né, Felipe? A gente recebe em todas as reuniões, praticamente. Praticamente em todas as reuniões nossas está pautado a questão do PAE, ou tutor, e aqui no município de Curitiba tem a questão dos estagiários. Então, realmente, acho que se torna inviável para o Estado ou para o município se for atender desta maneira que está sendo feito e muitas vezes judicializado. O Estado do Paraná tem em torno de mais de 1.000 PAEs hoje. E no Paraná, Gabriela, diferente dos outros estados, é o professor de educação especial, é um especialista, não é um tutor. A gente ainda está nesse modelo de professor especialista em sala de aula, junto com o restante da turma e com o professor regente, fazendo a mediação. Nos teus estudos comparados, eu vi que no teu pós-doutorado você fez um comparado Brasil, Itália, França e Espanha, né? Na verdade, é a minha dissertação. Dissertação de doutorado? A dissertação de mestrado. De mestrado. O que você consegue perceber de diferença desses outros países para o Brasil e de que forma a gente poderia se apropriar um pouco, por mais que a gente tenha, lógico, diferenças culturais, mas dessas experiências que eles têm lá fora, o que a gente pode aproveitar? Em relação à sua pergunta, o que acontece com a transição, né? Que foi a primeira pergunta. O que normalmente acontece nos outros países que têm esse planejamento mais oficializado, né, de uma forma de garantia de direito mesmo, o que acontece é que quando é feito esse documento, sempre vai ter um agente que chama agente de transição. É um profissional que ele vai estar desde a educação, desde a intervenção precoce, desde o primeiro planejamento que é feito para esse aluno, se ele precisar, né, até a transição para o mercado de trabalho ou para o ensino superior, né, participando do desenvolvimento desse aluno, para justamente não ter essa ponta solta quando vai passar de um âmbito municipal para um estadual, para um federal. Então, é ao longo da vida acadêmica até o mercado de trabalho previsto em legislação? Em legislação. Ele tem um agente de transição. É um agente de transição. Então, ele vai fazendo esse documento, esse documento ele é registrado, ele vai estar tanto na escola como também vai estar para a família. Então, em caso de familiares, por exemplo, que muda de cidade, né, esse documento vai com o aluno. O documento é do aluno. Segue a vida dele. Segue a vida dele. Então, para justamente não ter aquela de começar de novo, porque ele começou em outra escola, em outra cidade. Então, o documento vai com ele, de qualquer maneira. Então, é justamente um documento que faz com que esse aluno tenha uma transição menos com problema, né? Então, ele continua o trabalho anterior, porque acontece muito, esse professor de educação especial, o professor regente era um excelente para o meu filho ano passado, agora mudou, está começando do zero e não está legal. É justamente para que eles entendam quais eram as estratégias, né, que eram feitas anteriores e que possa atuar no próximo ano. Então, tem esse profissional que vai auxiliar isso, né? Bom, o que normalmente acontece nos países, então, é ter essa figura, né, esse agente de transição, para justamente fazer com que essa transição aconteça fluida, de forma mais natural, né? Eu tive em sala de aula durante 15 anos e em sala de recursos também. Na teoria, eu sempre soube tudo que eu precisava fazer, né? Até por questão de pesquisa, de estudo. Na prática, eu sempre tive um pouco de dificuldade por estar muito envolvida com o aluno, às vezes não deixar um tempo reservado para fazer as anotações. E depois me arrependia, logicamente, porque perdia alguns momentos, né, que seriam necessários para estudos posteriores e até para deixar registrado para os próximos colegas. Só eu que sinto essa dificuldade ou isso é comum? Não, isso é bastante comum, né? Às vezes algumas pessoas me questionam, falam assim, mas é uma coisa inédita o que você está estudando, uma coisa... Na verdade, assim, a gente encontra muito na prática professores que fazem, eu falo, o PEI da forma mais difícil, que é o na hora, né, imediato. Justamente porque não teve tempo do planejamento, não teve essas reuniões junto com outros profissionais, então faz um PEI ali na hora.
há um prejuízo porque acaba não tendo esse registro, né? E qualquer tipo de problema, até judicial, que se aconteça, que questione por que esse aluno está aprendendo isso, sendo que a sala está aprendendo outra coisa, acaba prejudicando o professor, porque ele não tem esse registro, né? Então, o documento é importante até para isso, para resguardar o professor em relação à justificativa, por que ele está fazendo isso. Então, é comum a gente ter na prática professores que fazem o PEI, mas de uma forma mais, né, imediata. E o que mais precisa é esse tempo para que ele seja elaborado antes, né? Porque o PEI ele é feito anteriormente, ele é feito com um mês antes que começa as aulas, é o período que se faz o PEI para todo o ano desse aluno. Deixa eu só fazer uma pergunta. Esse PEI é uma política de Estado, do governo de Minas Gerais? Ele está dentro, ou é uma política municipal da cidade de Uberlândia? Não, na verdade, assim, a gente começa as primeiras iniciativas desse planejamento nos estados. Então, tem Minas Gerais, tem São Paulo, tem vários estados que têm esse planejamento. O nome que dava é Plano de Desenvolvimento Individualizado. Federal tem uma lei que fala do plano de AE, né, o Plano de Atendimento Educacional Individualizado. O meu ponto em relação quando eu vou estudar sobre esses planejamentos é que são planejamentos mais de serviços e não daquilo que o aluno precisa. Então, quando a gente fala plano de AE, Plano de Atendimento Educacional Especializado, o AE ele é feito em sala de recurso multifuncional ou em centro de AE. Que é o que prevê a Lei Brasileira da Inclusão. Isso. Ela prevê o Plano de Atendimento Educacional Especializado. Exatamente. Não o PEI. Na verdade, sim, quando a gente vai estudar sobre o conceito, a gente percebe que é um plano mais de serviço, que é um plano que existia desde a década de 70 nos outros países, na época da segregação. Quando existia ainda a segregação, em que falava que esses alunos não deveriam estudar em escolas regulares, existia um plano da escola especial, um plano de uma classe especial. Mas não, agora, com a inclusão, esses alunos estão dentro da sala regular, dentro da escola regular. Então, esse aluno vai abranger muito mais serviços do que um único tipo de serviço. Então, ainda há essa confusão, porque a nossa legislação ela não é uma legislação como, por exemplo, nos Estados Unidos, extremamente descritiva, que tem até um modelo do PEI que deve ser feito. Então, tem todas as seções do PEI, todo mundo que participa, a função e responsabilidade de cada um, né, o direito de cada um e o dever de cada um em relação ao desenvolvimento desse planejamento. Então, a nossa legislação está um pouco em defasagem por conta disso, porque ela ainda está com mais características de um plano da época da segregação. E me diga uma coisa, esse modelo dos Estados Unidos, por ser descritivo, normativo, ele não engessa o processo? Não, na verdade, ele é bem assim, ele está bem aberto. O que, na verdade, eles colocam é aquilo que o aluno tem de direito. Então, por exemplo, na parte a gente precisa especificamente falar qual que é o tipo de comunicação que a gente vai fazer com esse aluno. No caso lá, inglês, de forma oral, línguas de sinais, comunicação alternativa e ampliada. Então, é uma coisa que a gente nem chega a questionar hoje, por exemplo, no plano de AE. Não questiona. Na sala de recursos, ok. É feito dessa forma, né? Até porque o professor da sala de recursos tem todo esse elenco, né, para trabalhar. Mas na sala de ensino regular, às vezes, demora para ter acesso a isso mesmo. Em relação, por exemplo, ao tipo de escrita, a gente tem avaliações que mostram se o aluno ele vai conseguir fazer o movimento da pinça, né, que é o movimento de pegar a caneta, o lápis, né. Tem vários professores que continuam fazendo psicomotricidade como se o aluno pudesse ter esse movimento da pinça e ele nunca vai ter. Então, deveria trocar o tipo de escrita para um tablet. Um tablet, algum tipo de ponteira que seja mais confortável para ele. Hoje tem tecnologias assistivas formidáveis, né? A inovação e a tecnologia acho que vem junto com essa... Na verdade, acaba reforçando a dificuldade do aluno. E acaba deixando frustrado, né? Porque ele não vai desenvolver essa habilidade. E até porque ele não precisa, né? Nós temos vários outros tipos de tecnologia que vai fazer com que, hoje em dia, pouco se escreve num papel,
né? Não estou dizendo que não é uma habilidade importante de se desenvolver na escola, mas a partir do momento que você faz a avaliação física do aluno, em que ele não vai fazer um movimento de pinça, é um conteúdo que ele não vai ficar recortar, colar, né, que é da educação infantil, que é muito comum. Ele vai fazer um outro tipo de estratégia, um outro tipo de conteúdo. É muito comum trabalho paralelo em sala de aula. Quando que a gente está falando de um currículo paralelo e de um PEI? A gente pode aceitar em sala de aula, por exemplo, tá na turma de 8º ano, aula de biologia. Este meu aluno com transtorno do espectro autista, com déficit intelectual, ele pode estar fazendo um jogo de memória? O ideal é que não, né? Porque a ideia de você estar na escola regular é que você tenha ambientes cada vez mais favoráveis, né? Você tem que menos restringir ele do paralelo. Então, no teu exemplo mesmo, vamos supor que o aluno ele não é alfabetizado e está no 8º ano e é uma aula de biologia. Qual que é a sugestão que normalmente eu faço? É você trazer estratégias de alfabetização para ele, letramento, com o tema da aula, biologia, o que tiver. Né? Que ele vai, de alguma maneira, sentir que ele está participando da aula. Mas não há um risco aí de minimizar conteúdos? Então, quando você faz uma avaliação sobre aquilo que o aluno precisa, do qual é a defasagem dele, que a decisão ela é coletiva, se tem uma redução do conteúdo dele, é uma redução que está sendo pautada por vários profissionais. É diferente de uma ação só de um professor. Quando um professor tem a falar, eu acho que esse aluno não tem que fazer memória, né? Ele tem que aprender a fazer atividade de memória. Isso aí já é bem complicado. Agora, a partir do momento que tem uma reunião em que os pais estão dando um aval também sobre aquilo que o aluno vai aprender, que tem um respaldo da ciência, né? Nós estamos fazendo um protocolo de avaliação, nós estamos dizendo por que esse aluno, a gente vai fazer essa estratégia, e aí muda completamente essa percepção de redução, né? Então, em relação à pergunta do profissional de apoio na escola, né? É uma pergunta bem interessante, porque a gente ainda tem um pouco de confusão em relação à função, em relação à responsabilidade desse profissional. Aqui no Paraná, como vocês dizem, há um diferencial, porque são professores. A maioria dos lugares a gente encontra pessoas que não têm nenhum tipo de formação, né? E a forma que eu acho que é mais interessante de atuação é dentro do ensino colaborativo, né? Então, dentro da sala de aula, uma forma que esse profissional, esse professor, já que é um professor, planeja, junto com o professor regente, a atividade. E, se necessário, dentro do ensino colaborativo, nós temos várias formas de atuar. Uma delas é com grupos menores, e o professor de educação especial vai trabalhar com esse grupo menor. Mas temos estações em que vão ser divididos a sala em estações e diferentes conteúdos. Temos ensino quando um grupo de alunos está mais avançado que o outro, então vai ensinar progredindo o conteúdo, né? Ou reensinar quando o grupo está em algum tipo de desvantagem, mas sempre um planejamento junto com o professor regente. Então, é extremamente importante para que sejam afirmações mais assertivas, que garanta o planejamento junto com esses profissionais, ter tempo de planejamento desses profissionais. Agora, quando a gente fala de legislação brasileira, a legislação ela não garante que esse profissional tenha formação. Então, o que pode acontecer é que esse aluno, pela lei, o profissional que vai atender esse aluno, ele vai atender na questão da higiene, locomoção e comunicação, né, e segurança. Que seria daí o profissional de apoio. É o profissional de apoio que não tem nenhum tipo de atuação com o conteúdo. Então, se o aluno precisa se comunicar, ele vai trabalhar para a comunicação desse aluno com os outros colegas ou mesmo com o professor. Questão de higiene, locomoção, né, a questão de segurança. Então, isso é a parte em relação ao processo de escolarização dele. Então, por isso que eles falam que não é necessário um profissional que tenha nenhum tipo de formação. Mediação para que ele construa as relações sociais na escola também é esse profissional que faz? É esse profissional também que vai auxiliar, até porque ele vai trabalhar com a comunicação, né, desse aluno, a locomoção desse aluno.
Só que dentro das pesquisas, o ideal é o que, como faz o Paraná, apesar de ser muito mais caro para o Estado, né, é um profissional, porque o profissional ele vai não só atender a questão da comunicação, né, a locomoção, ele vai também entrar dentro da questão do conteúdo do aluno, né? Isso às vezes dá um pouquinho de problema. Dá bastante problema, porque como não se tem definições exatamente do que é cada um, se você colocar um professor, por exemplo, uma coisa é você falar que ele vai auxiliar na comunicação e na locomoção, outra coisa é falar que ele vai auxiliar na higiene do aluno. A higiene, dependendo do aluno, se ele tem alguma bolsa para que ele seja limpa, né, que ele tenha um processo. Não é um professor que vai trabalhar com isso, é um técnico, às vezes, em saúde, é uma pessoa que vai estar mais habilitada para isso, né? Então, há muita confusão porque acaba misturando as funções, o que cada um tem que fazer. Mas eu digo confusão até no momento quando a gente coloca um professor para mediar as relações sociais dentro da sala de aula junto com o professor regente, porque às vezes, até por fazer parte dele, né? Eu sou o professor, né? Às vezes ele pode interferir um pouquinho no conteúdo, na sala de aula, aquele aluno acaba sendo aluno daquele professor, então, e não de todos os professores, não da turma. De que forma que vocês conseguem trabalhar isso? Por isso que o ensino colaborativo seria diferente, seria uma forma de... Os dois professores vão planejar sobre aquela aula, né? Então, aí eles não vão trabalhar com um sabe mais que o outro, é com equivalência. Então, o professor regente, que é o professor que sabe do conteúdo, vamos imaginar que a gente está numa aula de química orgânica. O professor de educação especial ele não sabe sobre química orgânica, né? Ele não é formado para saber, né? Então, o professor regente que sabe o conteúdo vai colaborar com o professor de educação especial que conhece as estratégias para que ele entenda, por exemplo, a química orgânica, né? Tá, o papel do professor de educação especial, estratégias. Estratégias, suporte, né? Ele vai saber algumas diferenciações que o aluno precisa para ele aprender o conteúdo. Agora, saber sobre o conteúdo de químico orgânico, o professor de educação especial ele não sabe, ele não é formado para isso. Gabriela, pensando no que diz a Lei Brasileira de Inclusão, pensando no que é necessário para esses alunos estarem inclusos na escola, que é principalmente a questão da comunicação, das relações sociais e da independência. Um tutor dá conta dessa função? Se ele não tem nenhum tipo de formação, eu acho difícil. Nós teremos, então, que trabalhar no sentido de formar os tutores também. A minha opinião é que, diferente do que está na legislação, é preciso de formação. Porque do jeito que está na legislação, a gente pode ter até um parente, né? Uma pessoa, um responsável legal, ele pode fazer papel do tutor. Mas até que ponto é saudável esse tipo de relação, né? Se a gente está querendo justamente independência, por exemplo, do aluno. E deixa eu fazer uma pergunta. E na questão daquela família, enfim, daquele jovem, daquele estudante, o saber se existe a necessidade ou não de um tutor, né? Hoje se judicializa bastante no estado do Paraná também, acredito que no Brasil todo, né? Em função da lei, até a lei como a lei não deixa claro se tem que ser um professor, apesar do Paraná ter assumido dessa forma, né? ter feito dessa forma, está fazendo dessa forma, tem essa questão, a quem deve responder se pode ou não pode. Eu não digo nem na questão do judicializado, porque quando se judicializou, tem que cumprir. Né? Mas assim, na estrutura de Estado, essa análise que tem que ser feita. Olha, essa criança, esse jovem, ele tem necessidade de um PAE, no caso aqui de um PAE, ou não? Não são todos os alunos que precisam desse profissional. O que normalmente acontece é que o professor de educação especial ele vai avaliar o aluno e ver se ele precisa desse tipo de mediação, né? E não são todos, né? É bom enfatizar isso. Quando acontece a judicialização, a gente percebe que, até porque um juiz, né, ele não vai... É um papel muito difícil para ele negar esse tipo de direito, até porque está na legislação. Mas é importante que seja feito um relatório de avaliação que justifique essa necessidade. Porque acontece muito de a gente ter na sala de aula
profissionais que não têm uma função, de fato. E ali acaba com que essa função que deveria ser para auxiliar o aluno acaba prejudicando, porque fica parecendo mais que esse aluno ele sempre precisa de um profissional extra. Não necessariamente, né? A gente sabe que existem alguns alunos que não precisam desse tipo de profissional e, às vezes, o profissional lá vai prejudicar, porque aí o que normalmente a gente tem em relação às políticas de inclusão escolar? É que esse aluno seja num ambiente regular, sem que haja muita diferenciação. A diferenciação ela só vai acontecer a partir da necessidade. Se ele não tem necessidade e você coloca um profissional lá diferenciando o ensino dele, o que pode acontecer é que a estrutura o ambiente escolar acaba fazendo com que ele se sinta mal em relação a isso, porque ele não quer, eu brinco muito que o coleguinha ele quer ser igual ao outro, ele quer ter o tênis que pisca do outro, sim, não, né, ser diferente. Nesse momento a gente quer ser muito mais igual ao coleguinha do que ter essa diferenciação. Então a diferenciação ela é importante a partir da necessidade. Quando não há necessidade, né, ela não tem que ter. Gabriela, a gente já falou um pouquinho de legislação, um pouquinho das diferenças de políticas, tanto Brasil quanto internacional, um pouquinho, brevemente, do teu estudo. Depois a gente vai colocar na página os links dos teus artigos para os professores terem acesso, que é um material muito rico. Não teria tempo suficiente para a gente falar da tua escrita aqui. Mas, na prática, vamos ajudar aqueles professores que estão lá na sala de aula e sem essa documentação inicial do aluno. Dificilmente chega para a gente na escola o aluno com as avaliações. Ele chega, ele entra no ensino fundamental, no primeiro bimestre a gente percebe que ele tem uma defasagem. E daí nós precisamos verificar que tamanho que é essa defasagem, o que é, se realmente naquele primeiro momento de acomodação, se é falta de estímulo ou se ele tem problema mesmo em alguma área que necessita de um suporte. Uhum. Nos seus materiais você traz avaliações específicas da saúde, da psicologia e da pedagogia, né? Nós não tendo essa parte terapêutica, a gente consegue fazer um PEI? Então, eu falo assim que o primeiro PEI é o PEI mais difícil, porque não se tem registro de nada anterior, né? O que a gente, olhando para a legislação, fala que tem que ter uma interface com a saúde, né, e com as outras áreas da educação. Mas não é uma coisa fluida, a gente sabe que são setores diferenciados, a gente sabe que são verbas diferenciadas, tá? Então é muito difícil você ter esse tipo de colaboração. O que normalmente eu sugiro é que as avaliações feitas pelo professor de educação especial, pelo professor regente, a partir do momento que ela vai ser registrada, em que eu coloco muito a família ali para colaborar nesse momento, porque por mais que a gente não tenha colaboração entre eles, a família ela acaba indo para todos esses setores, né? Então ela vai para a saúde, ela vai ser atendida pelo consultório, né? Ou vai até o consultório com o médico ou com o fisioterapeuta, enfim, com o que o aluno necessita. E a partir do momento em que há um diálogo da escola com a família, mostrando a importância da família nesse processo, e inserindo a família ali dentro do processo, a família ela vai distribuir. A partir do momento que tem boas práticas e que ela vê resultado, vê que está sendo avaliado e compreendido melhor quem é esse aluno, ela vai disseminando e é a partir da família que a gente consegue ter as outras avaliações de forma menos burocrática, vamos dizer assim. Mas, de todo modo, quando não há esse tipo de avaliação, nós temos vastos protocolos dentro que o professor pode fazer, né? Então, o professor tem vários protocolos que ele pode fazer, né? Eu posso dar um exemplo do inventário Portage, que é da educação infantil, da professora Ana Aiello, da professora Lúcia Williams. Nós podemos disponibilizar o link depois? Ele é um livro. Elas acabaram de atualizar esse livro, tá? É bem importante. É um protocolo que eles fizeram a validação, é um protocolo americano, né? Que vai, por exemplo, são 5 áreas. Agora eles colocaram intervenção precoce, mas vai avaliar a questão da comunicação, da socialização, desenvolvimento motor, higiene. Eu não vou me lembrar do outro. Esse a gente começa a pensar na criança pequenininha.
Porque assim, o ideal do PEI, quando a gente vai no avançar das idades, a gente vai começar a apagar incêndio, muito mais do que fazer um trabalho coerente, né? O PEI ele tem que ser do começo, né? A professora Anicéia tem um livro que ela fala, né? Inclusão, ela começa das creches, né? Justamente por a importância disso. Se você tem, na prática, um planejamento que começa na educação infantil, né, ele é muito melhor avaliado, a gente tem muito mais sucesso em relação a ele do que, por exemplo, chegar no 3º ano, aluno, o que eu faço com esse aluno, né? Então, ali a gente está mais apagando incêndio, né, do que... Mas isso vai acontecer bastante, a gente vai apagar bastante incêndio. Acontece, infelizmente acontece porque é o que você disse anteriormente, né, que às vezes o aluno vai sendo empurrado, até chegar um momento em que ele, por exemplo, entra na idade do certificado de terminalidade específica. Então, a partir dos 14 anos, o que se faz com esse aluno? Porque ele não está aprendendo, né? Ele não está se desenvolvendo. Professora, esse registro feito, que é um registro, né? O PEI ele acaba sendo um registro em conjunto com a família desde do início da vida escolar dessa criança. Aonde que isso já está existindo? Quais os exemplos que estão acontecendo? Né? Qual a realidade disso hoje? Então, que desde o início, ou está começando já atrasado, né? Mas as turmas que estão vindo agora já estão sendo incluídas no PEI desde o início da sua vida escolar. Como que está sendo isso, né? Como que está sendo gerido? Aonde que ficam esse banco de dados? Como é que passa do município para o estado? Né? Enfim, como que se formata isso? Quem que controla isso dentro do exemplo que você vai dar agora de qual estado seria? Então, quando a gente está falando como a gente ainda tem falha na nossa legislação federal, dizendo que é um plano de serviço, que é o plano do AE, ainda são poucas as ações, né? Eu trabalho há mais ou menos 15 anos, especificamente com o PEI há mais de 10 anos. Então, eu tenho PEI desde o começo que eu trabalho com esse documento. Então, esses registros, eles normalmente ficam nas secretarias dos municípios. Então, eu posso dar o exemplo de algumas cidades do estado de São Paulo. Rio Claro é um exemplo, no Rio de Janeiro a gente tem, se não me engano, é Belfort Roxo. Tem algumas cidades que já estão compreendendo esse planejamento de uma forma do indivíduo e não do serviço. Então, esse registro normalmente fica nas escolas e o ideal era ficar com as famílias também, né? Então, na minha tese de doutorado, eu faço em Rio Claro, né? Então, eles têm esse processo de planejamento já desde 2011, se eu não me engano, 10 ou 11, se eu não me engano, que eles têm esse registro. São ações ainda pontuais, mas que acaba mostrando, que tem a gente consegue mensurar melhor o desenvolvimento desses alunos, justamente por ter essa documentação, né? Então, ainda não está tão efetivo, então nós temos vários exemplos justamente porque barra ali na legislação que não mostra essa diferença de planejamento. Ontem a gente estava conversando e você ainda falava, não adianta o censo me falar quantas pessoas com deficiência nós temos. Ontem nós falávamos sobre censo e saiu essa incomodação sua, né? O número de pessoas com deficiência não me serve. O que me serve é o número de necessidades que essas pessoas têm. O que normalmente acontece em outros países. Eu gosto de dar o exemplo de Portugal, porque, enfim, acaba que a língua é muito mais fácil para a gente. O censo escolar de Portugal, ele não vai dizer quantos alunos são autistas ou quantos alunos têm deficiência física. Eles vão dizer quantos alunos precisam, por exemplo, de tecnologia assistiva, quantos alunos precisam, por exemplo, de uma estrutura diferenciada de surdo-cego, ou quantos alunos precisam da ponteira, que alguns deficientes físicos utilizam. Então, para a questão de direito, é muito melhor você ter o que eles precisam, porque quando eu falo assim, quem conhece, por exemplo, o síndrome de Down, sabe que todos eles são diferentes, apesar de você conseguir diferenciar visualmente, mas cada um tem uma necessidade diferente. Então,
A partir do momento em que eu pego e vejo o que ele precisa, a verba, né, vai ser muito mais efetiva do que dizer, eu tenho 50 síndrome de Downs, mas... E de fato, o que eles necessitam? O que eles precisam? Deficiência física, por exemplo. Deficiência física que pode ser vários tipos de deficiência física. Então, e do que ele precisa, de fato? Então, o nosso questionamento do censo era justamente esse. Quando a gente fala de censo populacional, já é um outro questionamento. Agora, quando a gente está falando de censo escolar, a escola ela precisa, quando a gente fala de público-alvo da educação especial, a gente precisa, alguns precisam de diferenciação. O exemplo de Portugal, são 100 mil alunos lá, público-alvo da educação especial, que tem PEI são mais ou menos 70 mil. Ou seja, é um número expressivo. Não, e 70%, quer dizer, 30% não precisa nenhum tipo de especificação, de diferenciação. Não precisa nem o PEI acaba sendo um histórico da vida do aluno. O histórico dele. Do aluno especial. Um histórico de quanto foi o avanço dele, de quais os problemas que ocorreram. Acaba sendo... E o interessante, quando você pega, vamos supor, são 70% que precisa de PEI. No decorrer do ano dele, a ideia da escolarização dele, a ideia é que ele não precise mais de PEI. Então, a partir do momento que eu faço avaliação, em que eu faço conteúdos, e que ele, por exemplo, ele precisa saber somar, e ele ainda reconhece números só. Eu vou ensinando reconhecimento de número, sequência numérica, quantidade, o que um número representa em relação à quantidade. E ele aprendeu a somar nesse ano todo, e o objetivo da matemática era aprender a somar. Se no ano que vem ele não tem nenhum tipo de defasagem, eu já não faço mais PEI com ele. Aconteceu, por exemplo, na minha última pesquisa. Tiveram alunos que num ano, a pesquisa durou 3 anos, em um ano, ele precisava de diferenciações na matemática, no outro ano ele já não precisava de mais nada. Me diga uma coisa, essa diferenciação ele vai ter no serviço, na sala de recursos. E em sala de aula ele pode continuar acompanhando o mesmo conteúdo que os demais e no momento da avaliação pode ser diferenciada? Depende do tipo de serviço que vai ter na escola. Tem escola que coloca o professor de educação especial dentro da sala de aula regular e ele não tem acesso à sala de recurso, por exemplo. Então, acontecem as diferenciações na própria sala de aula, né? Quando se tem a sala de recurso, a legislação fala que não é para ter reforço, é para aprender outras habilidades. Eu já acho que é aprender que o aluno necessita. Se ele precisa de um reforço, por exemplo, porque ele tem um problema de memória, né? Ele tem que ele precisa melhorar, por exemplo, a memória, eu já acho que precisa, na sala de recurso, trabalhar com memória. Se a gente está falando sempre de um indivíduo que tem suas necessidades, todo o serviço ele tem que se pautar à necessidade dele, né, por exemplo. É para ter um cuidado, quando batem nessa tecla de não é para se trabalhar reforço, é para ter um cuidado para que a sala de recursos não vire um local de tarefa, né? Isso então também. tem esse cuidado sempre em deixar bem marcado o que é o espaço da sala de recursos, que é novas habilidades, mas ela tem um campo que permite a defasagem. Só não deixar como um espaço de tarefa. A gente sabe que a sala de recursos ela não está sendo usada só para o público-alvo da educação especial. A gente sabe que tem, por exemplo, problemas de aprendizagem, como dislexia, sendo trabalhadas na sala de recurso multifuncional. Então, isso acaba tendo esse problema de que ela vire um reforço a essa confusão na conceituação, né? Nós vamos deixar à disposição o teu protocolo, né? Podemos deixar. São quantas páginas? O protocolo, eu não me lembro. Para não assustar. Eu modifiquei ele. O que eu deixei com você foi o de 2017, né, que é da pesquisa de pós-doutorado. Se eu não me engano, ele tem umas 47 páginas. Eu gosto de explicar que ele tem esse número porque, por exemplo, na seção de comunicação, em que a gente descreve todos os tipos de comunicação que existe para a educação especial. Por exemplo, tem a comunicação do surdo-cego, que é uma população que ela não é tão comum, por exemplo, que uma paralisia cerebral. Então, vai ter lá em relação a checklist, por isso que ela é grande, justamente para mostrar que o planejamento ele nunca vai ser igual no outro ano, porque se a comunicação que a gente escolheu não foi efetiva, a gente muda para o próximo ano. Existem várias outras comunicações, e aí ele pode escolher, né, e estudar e compreender melhor outra. Professora, esse planejamento educacional individualizado, PEI,
ele necessita, na sua visão, ele necessita de uma legislação específica? Os municípios estão fazendo uma legislação específica ou buscando isso? Falta informação? O que falta para a gente avançar, eu acho que nessa questão de divulgação, enfim, e de ter realmente uma legislação, como você falou várias vezes, que necessita de legislação? É muito importante que tenha uma legislação mais assertiva em relação a esse planejamento educacional individualizado, porque é a partir disso que a gente vai ter maior probabilidade de garantia desse documento e dessas práticas dentro desse documento e desse registro, principalmente, né? O que a gente tem aqui no Brasil, desde a minha dissertação, que eu defendi em 2010, a gente fala justamente da necessidade dessa legislação federal, né? A tese, ela bate basicamente na mesma tecla da necessidade dessa, porque a gente vai dentro de um município fazer esse planejamento da prática e mostra o quanto a legislação aberta, né, de uma forma dúbia, às vezes, prejudica a prática. Então, a gente acredita, sim, que é necessária essa legislação. Já tem algumas iniciativas, tanto estaduais como municipais, em relação a esse planejamento educacional individualizado voltado para o indivíduo, não esse voltado para o serviço, que é o plano de atendimento educacional especializado. A gente fez no estado de São Paulo, eu trabalhei com alguns políticos para fazer uma frente parlamentar e eles estão em desenvolvimento ainda o projeto. Tem alguns municípios também que têm esse planejamento e eu sempre, quando necessário, eu mostro, eu até vou disponibilizar o meu protocolo justamente para que mostre essa necessidade e dizer que existem na ciência, né, protocolos não só no Brasil como fora do Brasil para que essa prática aconteça, né? Então, é muito importante a gente ter essa legislação para cada vez mais o direito do aluno à educação seja garantido. No teu protocolo, eu vi que ele tem bem separadinho, explicando, né, qual que é a função de cada agente, coloca as diferenciações tanto de um professor quanto de um tutor, da família. Tem um espacinho dizendo o que seria o papel de cada agente, né? Sim, tem em alguns protocolos que eu fiz, eu normalmente enfatizo no que é o papel de cada um para evitar essa confusão que acontece normalmente de profissionais, ou às vezes passar. É muito comum achar que o aluno é do professor de educação especial, que o professor de educação especial é expert, mas eu gosto de enfatizar que o conteúdo, o professor regente é que sabe do conteúdo, o que esse aluno tem que aprender. Então, assim, o trabalho coletivo em equivalência é o trabalho que vai, de fato, acontecer de forma mais eficaz. Nós poderíamos conversar horas e horas aqui, Gabriela, e não conseguiríamos atender as dúvidas de todos os professores. Chega muita demanda, é muita dificuldade de executar esse trabalho. Já deixo todo mundo bastante tranquilo em relação a material didático, porque a Gabriela vai colocar à disposição, né? No nosso link vai ter à disposição do protocolo. E como que você motivaria os professores que estão em sala de aula, os professores de conteúdo, como que você convida eles para entrarem nesse processo? O que eles vão ter de bom ao fazer esse processo? Eu falo assim, como professora mesmo, né? Eu acho que não tem prazer maior. Se você escolheu a profissão, né? Se você quer ser um docente, o que você quer ver é o seu aluno aprender, né? E esse está mais do que provado na ciência que a colaboração entre os professores, entre a direção da escola, a coordenação, os familiares, torna esse papel da escola muito mais eficaz. E, com certeza, ver o seu aluno desenvolver, né, vai ser o seu maior reforço para continuar esse papel em colaboração com os outros profissionais. Obrigada, Gabriela. É importante dizer que vocês, professores, todos da educação do Estado, a ideia é trazer novidades, trazer pessoas que estão envolvidas no Brasil e fora do Brasil relacionadas a esse tema. Ninguém é dono da verdade, né? Eu acho que é fundamental, até nessa questão de legislação, de um programa como foi trazido aqui, o próprio governo do Estado analisar, a Secretaria de Educação analisar e, quem sabe,
seja um caminho aqui para o Estado do Paraná. Mas é importante que tenha esse diálogo, terão outros. Agradecer novamente à Escola de Direitos Humanos, né, por ter dado essa oportunidade, à Secretaria de Justiça, Família e Trabalho, a todos que participaram desse dia, desse programa. Muito obrigado. Obrigada, foi um prazer conversar com vocês. Obrigada pela oportunidade e reforçando, né, que o diálogo é muito importante. Nós temos várias realidades, né? A gente aqui não está em momento algum impondo uma verdade absoluta. A partir do momento que a gente está falando de diversidade, você enfatizar algo como certo já se torna incoerente, né? Então a gente está aqui para o diálogo mesmo e muito obrigada pela oportunidade. Obrigado. Muito obrigada, Gabriela. E assim terminamos nosso diálogo com Gabriela Thanos e Felipe Braga Cortes. E o nosso próximo encontro é com mais um pesquisador da UFSCar, o professor Lucelmo Lacerda. Até mais e aguardamos vocês.